Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Tudo mais que belezinha, mitada pra cá, mitada pra lá, o time da live mitou, o time do vídeo mitou, o time dos sócios mitou, todo mundo tá mitando, que rodada maravilhosa! E o que a gente tem pela frente agora? A nona rodada no final de semana. Temos jogos de Sul-Americana e Libertadores, né, agora durante o meio de semana. E a rodada é só final de semana, mas já iremos fazer o quê? O esboço do nosso time do vídeo. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na maior humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo, sem perder muito tempo. Bora lá, então. Então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, né? Fez 101.35. Essa era a rodada para todo mundo passar dos 100 pontos, né? Tivemos pontuações avassaladoras, né? Foi uma rodada boa demais. Os atacantes corresponderam. Inclusive, botei aqui no Instagram, Mané, quem não segue é só seguir, tem link logo abaixo da descrição. Então, pesquisa lá, Mané Cartola, tudo junto. É por aqui que eu boto os times, tá? Inclusive o time de sócios deu uma mitada monstro, 142.70, tá com uma pontuação de 792.59, quase 800 pontos. Quando eu digo quase, é quase mesmo, né? Tá com uma média de 99 pontos por rodada. Com essa pontuação aí você estaria lá no topo das suas ligas, primeiro, segundo lugar, terceiro. Então, eu posso te ajudar. A promoçãozinha tá passando aqui no lado, tá? 89,90, tá? Tô prorrogando, né, desde a primeira rodada essa promoção, né, inclusive, tá aqui, ó, de 129,90 por 89,90, sai uma micharia, tá? Tô prorrogando, aproveita, é a última barca, tá? Ah, mané, mas eu não tenho dinheiro, pá, tô em dúvida, beleza? Vamos fazer uma degustação, R$10, R$10 pra próxima rodada aqui, vai estar muito difícil, cheia de clássicos. Ô, mané, R$10? Sim, porque daí se você resolver ficar no plano de sócio, eu te devolvo os R$10 quando você fazer a inscrição e mantém o preço promocional de R$ 89,90. E você daí vai pagar só R$ 79,90. Tá? Então o time de sócio mitou. Não só o time de sócio, não. O time de valorização já tá com 200 cartoletas. O time alternativo mitou. Assim, ó, estamos num ano iluminado, né? Coloquei aqui a pontuação do time do vídeo, esse que nós iremos escalar agora. E também botei a pontuação do time da live, que esse aqui tá bem, tá? É um time aberto, tá? Gratuito. Escalado todo dia de fechamento de mercado, vai ser agora sábado, meio-dia, como a gente sempre faz, 733 pontos e 70 no geral. É uma pontuação excelente para um time gratuito aberto, né? Ah, mas isso não é suficiente para chegar no pico das minhas ligas aí, eu tenho que estar com 800 pontos. Vem pro plano de sócio, tá passando aqui atrás, tem link logo abaixo na descrição, é só clicar, tá? Que vai ser muito bem-vindo. Que você pode ter certeza, não vai se arrepender. Se quiser saber o que é disponibilizado lá no plano de sócio, é só vir aqui, ó, no Instagram e clicar nesse vídeo que tá no feed aqui, ó, fixado. Lá mostra tudo. Inclusive, coloquei aqui também os vencedores do Ligas do Mané, rodada 8, apenas R$5 a inscrição, tá? O Murilo aqui, ó, com 170 pontos, deu uma mitada monstro, levou R$243,75. Ah, mané, eu fiz 180 nessa rodada. Pois é, meu amigo, só ganha quem se inscreve, tá? E para se inscrever é muito fácil, é só vir aqui no nosso querido Catimba, tem link logo abaixo na descrição, mas quem conhece é só entrar no aplicativo, na aba Cartola, bota a puladinha aqui, ó, procura os parceiros, Mané tá logo aqui, ó, tá? Já está aberta as inscrições para a nona rodada, está dando em média aí de 100 a 150 times por rodada, uma liga menor, mais fácil de você vencer. Fiz o meu jabazinho aí, todo mundo convidado, certo? Vamos agora para nossa escalação? Vamos para nossa escalação, não vou fazer uma explanação muito grande sobre o time não, tá? Tivemos o Caio Jorge pontuando bem demais, Mateuzinho foi a maior decepção da rodada, Pochettino, né, saiu a escalação no Fortaleza, fui lá e botei ele porque eu tava com o Pikachu aqui, foi bem demais, bola parada, finalização, né? Mitou, a Arrascaeta tá monstro, não dá pra deixar de fora, um ano muito artilheiro, fazendo gol todo jogo. Escobar decepcionou um pouco em termos de desarmes, mas o Santos segurou o SG, Flamengo segurou o SG, Fortaleza segurou o SG, Capixaba caiu um pouquinho, mas tem crédito. Enfim, o time tava muito bom e Voivoda pontuou como atacante, né? Fez 14 pontos. Enfim, um time sensacional aí. Vamos vender. Não vamos vender ainda não, porque a gente vai na tabela aqui, ó. A rodada começa sábado, o primeiro jogo é às 16 horas. Então, live, meio-dia, como a gente sempre faz, tá? Ceará Sport, clássico nordestino, mas acredito que o Ceará está um passo à frente do Sport. O Sport vem muito mal, lanterna da competição, dificuldade de fazer gols, defesa fragilizada, tem peças boas do Ceará para se escalar. E aí, você vai ter coragem de dar uma chance de novo pro Pedro Raul? Pois é. No sábado ainda, às 18h30, né? E ó, teremos a escalação de Ceará, tá? E Sport. Inclusive eu vou postar lá no Instagram, como eu sempre falo. Passo uma hora antes do fechamento do mercado. Vasco e Fortaleza. Jogo difícil, jogo pegado, mas o Vasco Santos Januário é muito forte.
Jogo equilibrado, tá? São Paulo e Grêmio. Boto São Paulo como favorito. O Grêmio não vem tão bem assim. São Paulo não tá aquela Brastemp, mas ainda assim consegue se defender, consegue fazer alguns ataques. Tem peças boas como Ferreirinha ali na frente. Enfim, jogo interessante para escalar um outro jogador. Corinthians e Santos. Corinthians favorito. Defensivamente, Corinthians não é confiável. Mas do meio para frente a gente sabe, Yuri Alberto, Memphis ali, tem tudo para brocar contra a defesa do Santos, né? Que é uma defesa frágil. Mas é clássico, então vamos com mais de leve, tá, rapaziada? Bahia e Vitória, outro clássico, Bavi, mas o Bahia tá na frente de Vitória, Vitória não vive o bom momento, é só a gente pegar aqui, ó, rapaziada, aqui, ó, a gente perceber aqui, ó, o Vitória é 14º, tá brigando pra não cair, certo? Está aqui, ó, próximo à zona de rebaixamento, vai precisar pontuar no clássico e o Bahia está um pouquinho melhor, né? Em 5 jogos aqui, ó, 2 derrotas e 3 vitórias, enquanto que o Vitória tá com 2 vitórias, né, 2 empates e 1 derrota. O Bahia está um pouquinho melhor, e se levarmos em consideração o fator casa, né, daí realmente fica melhor ainda. O Bahia não perdeu em casa ainda, 2 vitórias e 2 empates, enquanto que o Vitória, fora de casa, né, não venceu ainda, tá ao contrário, 2 derrotas e 2 empates. Boto mesmo, temos que tomar cuidado, gente, senão não pesem a mão, porque tem muito clássico, tá? Jogo bom aqui, ó, Juventude e Fluminense, algumas peças interessantes do Flu. Juventude no Alfredo Jaconi é muito forte, mas caiu de produção. Flamengo e Botafogo, clássico difícil. Botafogo não marcou fora de casa, 8 jogos consecutivos. Flamengo tá disputando lá na parte de cima, mas é um clássico, tem que tomar cuidado porque o Botafogo machucou o Flamengo nos últimos clássicos com o mando de campo do Flamengo, tá? Mas a gente sabe que aqui tem um indispensável Arrascaeta, né? A unanimidade. E depois aí tem algumas peças interessantes dos dois lados para se escalar. Bragantino e Palmeiras, outro jogo que vai sair faísca. Por quê? Porque estamos falando de 2 times que estão na parte de cima da tabela, né? Palmeiras líder e o Bragantino, né, terceiro colocado. O Bragantino em casa, né, com uma campanha muito boa, 3 vitórias e 1 empate, sem derrotas, mas o Palmeiras é o melhor visitante, 4 vitórias consecutivas fora de casa, né? Jogo difícil, mas dá pra colocar algumas peças aí, Capixaba média básica, o Palmeiras uma outra peça ali, né? De repente até segura um SG, pode vencer a partida. Cruzeiro e Galo, outro clássico, outro jogo difícil. Cruzeiro, momento sensacional, principalmente como mandante. 4 vitórias consecutivas, o melhor mandante da competição, mas, né, estamos falando de um clássico, né, e o Galo não vai se entregar tão fácil assim. Cruzeiro ganhou do Flamengo 2-1, porque não poderia ganhar do Galo, mas como é um clássico aqui, ó, eu boto o Cruzeiro um pouquinho na frente só, mas muito equilibrado, tá? Peça dos dois lados, Caio Jorge, Hulk, tá? Scarpa, Matheus Pereira, né? Até defensivamente, porque clássico sabe como é que às vezes pode ser 0-0. O melhor jogo da rodada para se escalar, Inter e Mirassol. Mas tem que se escalar com uma certa parcimônia, porque o Roger está muito, mas muito pressionado, tá? Nunca esteve tão pressionado, certo? O Inter é favorito com o Mirassol? É, mas eu tenho que lembrar que o Mirassol é fura-olho, costuma tirar SG. Então não pesem muito a mão, mas temos peças boas aí do Internacional, com toda certeza. Né? Fizemos uma pequena exploração aí do que pode ser a 9ª rodada, e agora sim, vamos vender o nosso time e vamos direto para a escalação. Goleiros. Temos alguns goleiros aqui com média muito boa, tá? O Everton vai jogar fora de casa, deve ser exigido. O Bragantino não é um time de fazer tantos gols assim, apesar de estar vencendo seus jogos em casa. Uma excelente opção jogando fora de casa. O Rossi me agrada bastante, tá? Vem pontuando bem, vem fazendo grandes defesas. O Flamengo é um bom sistema defensivo e o Botafogo é um time que ataca, tá? É clássico no Maracanã, tudo bem, né? E o Maracanã é mais hoje do Flamengo do que do Botafogo, né? Mas como é no Rio de Janeiro, dá uma certa equilibrada, tá? O Botafogo ataca bastante, acho o Cássio uma peça muito, mas muito boa. Cássio vai jogar em casa, o Galo é o time que mais finaliza, acho uma boa opção para rodada, vive um bom momento, Cruzeiro em casa tá bem. João Ricardo, outra boa peça, tá? O Vasco de São Januário ataca bastante, o João Ricardo é o tipo do goleiro para rodada que deve fazer uma meia dúzia de defesas, ser muito exigido e se segurar o SG, dá uma mitada. Fernando Miguel também me agrada, o Sport é inoperante, tá? É um time que dificilmente faz gols, cria pouco, né? E Fernando Miguel jogando em casa vai ter de repente chance de SG, me agrada também, bom custo-benefício. Cleiton também, tá? Porque o Palmeiras é um time que não vai só se defender, vai atacar também. E o Cleiton vem fazendo boas defesas, o Bragantino vem se defendendo bem, segurando alguns SGs, tá? Olha, de goleiro aqui, ó, vou te falar. É mais fácil eu dizer quais os goleiros que eu não escalaria, tá? Mas tá muito bom de goleiro, tá? O Rafael PSG, né? O Everson deve ser exigido pelo Cruzeiro. Temos goleiros também para valorização, tá? O Anthony aqui, ó, que pra mim é um goleiro mais PSG, apesar de que o Mirassol agride, tá? Não se... não pensem que o Mirassol é galinha morta, tá? Ele agride, então o Anthony é uma opção boa pelo ponto de vista da valorização. O Everson também, como eu falei, Cruzeiro em casa ataca bastante, né? Vai ter chance de defesa e clássico. Pode sim ser um jogo mais intrucado, um 0-0.
O Fábio é muito bom, tá? Contra o Juventude, tá desvalorizado, vem pontuando bem, é um bom goleiro tecnicamente. Juventude caiu de produção e no Alfredo Jaconi costuma agredir. Acho um goleiro interessante. Temos bons goleiros aí, tá? Temos bons goleiros aí. Mas nesse momento aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um hackzinho do goleiro, para não ser pego com as calças na mão, porque vai ser uma rodada muito difícil, tá? Vamos botar aqui, ó, contundido, né? Porque o Rocher não volta tão cedo, né? A condição dele foi um pouquinho séria lá na mão. E vamos botar aqui, ó, no banco. Vamos limpar, né? E eu vou dar uma arriscadinha, tá? Eu vou dar uma arriscadinha. É o tipo de goleiro que se pontuar bem, né? Vai imitar. Se segurar o SG, vai imitar, tá? Vai ser muito exigido. Deve fazer uma quantidade considerável de defesas. Pô, eu tô em meia. Eu quero goleiro. Pela média ainda. Isso, tá? Fiquei em dúvida, tá? Fiquei em dúvida em alguns goleiros, mas eu vou com o Fábio, tá? O Fábio tá desvalorizado, né? A gente vai dar uma enquadradinha lá pra cima nos times de alguns jogadores valorizados, então dá uma equilibrada no time, né? E o Juventude é o tipo de time que jogando em casa agride, né? Agride bastante, tá pressionado também, não vive um bom momento. Juventude caiu muito dentro da competição, né? A gente pegar aqui, ó, o Juventude aqui, ó, não vence há 5 jogos, certo? O Fluminense tá na parte de cima. Acho que tem tudo aí pra dar certo. Vamos pra dupla de zaga. Vitor Gabriel, interessantíssimo contra o Mirassol, ainda mais se você for com o Alan Patrick, aquele combozinho, escanteio, falta e cabeçada. Lianco, gosto muito dele, mas ele é meio nervosinho, no clássico pode dar ruim por causa dos cartões, tá? Mas tecnicamente ele tá bem. Pedro Henrique, muito regular também, caiu um pouquinho no último jogo, né? Mas vai ter um jogo difícil. Marlon, interessantíssimo contra o Sport, já tem 2 gols na competição, tá? Dá pra dar uma arriscadinha, aquele famoso teste do pezinho, tá? A dupla de zaga do Flamengo, Léo Ortiz, tá? E Léo Pereira me agradam, porque queira ou não queira, se você parar pra pensar, é clássico, mas o Flamengo, tá? Juntamente com o Palmeiras, são as 2 melhores defesas da competição, tá? Vindo logo atrás do Botafogo, né? O Botafogo também é outro time que se defende bem, mas o Flamengo, né, tá com o melhor ataque. David Duarte contra o Bahia, uma apostinha interessante, tá? Vem com uma certa regularidade, baixa, né? Não tem média básica, mas interessante. Kaká é o zagueiro artilheiro aí contra o Santos, né? Que não vem bem defensivamente. Fez um golzinho na última rodada. Ferrares me agrada bastante contra o Grêmio, tá? O Grêmio não vive um bom momento, como eu falei, o São Paulo tá um pouquinho melhor nesse sentido. E vira e volta, segura aí alguns SGs. Thiago Silva aqui, ó, tá um pouquinho valorizado. Mas contra o Juventude, que já tomou 3 gols de zagueiro, pode ser interessante, tá? Pode ser interessante. Temos alguns bons zagueiros aí, tá? Mas não vamos investir muito em zagueiro, não, né? Porque é uma posição que não, em glória, não vem trazendo muitos pontos, tá? Não vem trazendo muitos pontos. Dos zagueiros desvalorizados aqui, o Santiago Mingo aqui, ó, é o que mais me interessa contra o Vitória, com uma certa regularidade, chance de SG, o Vitória não vem muito bem. Mas eu tenho que lembrar que dos 10 jogos aí, mais da metade são clássicos, né, rapaziada? Então tem que tomar um certo cuidado. Enfim, eu não vou me arriscar muito não, tá? Poderia ir com o Vitor Gabriel, pra fazer um combozinho ali com o Alan Patrick no meio, né? De bola parada. Mas eu vou com o Léo Ortiz, tá? Vou com o Léo Ortiz, porque já vou antecipar aqui, né? Não tem como ir sem o Arrascaeta, né? Um homem que faz isso aqui, ó. 7 jogos. Marcou gols em todos. Apenas em um e não marcou. Não tem como deixar de fora, é muito arriscado. É clássico, o Botafogo se defende bem, mas não tem como. Daí, como eu vou com o Arrascaeta aqui, eu preciso ter um zagueiro do Flamengo. Poderia ser o Léo Pereira? Poderia, mas eu vou com o Léo Ortiz. É só questão de opção mesmo, daí é com você. E meu outro zagueiro, né, eu vou dar uma arriscadinha aí no nosso querido Marlon, tá? Já tá com 2 gols. O Sport é um time frágil defensivamente, tem uma bola aérea defensiva fraca, certo? Então vou com ele. E com isso eu já vou dar o quê? Uma antecipada no meu outro meia. Pra quê? Fazer um combozinho. Quero alguém do Ceará do meio pra frente contra o Sport, que cede muito, tá? Pra meia, pra atacante, certo? E ele tá desvalorizado, que me agrada bastante. Ele tem muita bola parada. E como eu não quero arriscar com o Pedro Raul, não quero. Pedro Raul, depois a gente vai ver lá na frente, tá muito irregular. Eu vou com o Mugni no meio também. E com isso, eu tô escalando meus 2 zagueiros e meus 2 meias pra falta escanteio. Tentando uma bolinha aérea e aquele famoso combo de 15 pontos, tá? Para laterais é a posição, né, muito rica do Cartola esse ano. Os laterais vêm pontuando de tudo quanto é jeito, né? O Capixaba caiu um pouquinho aqui, fez 3 pontos na última, mas tem crédito, né? É um cara de média básica, tem algumas bolas paradas, tem um jogo dificílimo, tem. Mas mesmo assim ainda dá pra escalar. Vai que dá um 0x0, né? O Bragantino vem se defendendo bem, o Palmeiras também se defende, pode ser um jogo mais intrucado. Paulo Henrique, o cara do desarmes, caiu um pouquinho, mas é muito voluntarioso, tá? E pode sim pontuar bem nessa rodada. Matheus Bahia tem um SG favorável, vem pontuando bem nos últimos 3 jogos. E o Sport, como eu falei, né, tem uma certa fragilidade ofensiva, o que melhora o SG aí, né, do Matheus Bahia. Escobar é outro que
Ontem não pontuou tão bem assim, fez 6 e 10 com SG, mas porra, olha só. Um cara que tem uma regularidade dessa, o Corinthians jogando em casa na Neoquímica, atacando, macetando em cima, porra, ele deve fazer no mínimo aí uma meia dúzia de desarme, tá? É outro cara que dá pra escalar tranquilamente. O GI tá começando a ficar nessa mesma pegada, um pouquinho mais abaixo, só que a diferença qual é? É que o Escobar joga num time que pouco segura SG e o GI joga no Palmeiras, né? Que é um time muito mais forte defensivamente, tá? Piquerez também vale a pena, batendo pênalti, tendo bola parada, mas são jogos difíceis, tá? Optem por uns jogos mais favoráveis. Nesse caso aqui o Dieguinho vale, ó. Vem pontuando numa regularidade, né? Razoável. É um lateral no Cartola, mas joga como meia, né? No time do Ceará. Pode ter chance de assistência, de gol. Não pisa tanto na área, mas é um cara que foge um pouquinho mais ali, cria jogadas. Wesley, vem jogando bem, na última decepcionou. É um clássico, né? Mas o Flamengo é líder do campeonato aí. E o Botafogo fora de casa, se for levar em consideração isso, não está tão bem assim. Luciano Juba, me agrada demais, tá? Me agrada demais, porque o Vitória vem sofrendo alguns gols. Se a gente pegar aqui agora, aqui, ó, fora. Certo? A gente vai ver que o Vitória ainda não venceu. Já sofreu 7 gols, é um dos times que mais vem sofrendo gols fora de casa aí, ó. Junto com o Mirassol, né? Junto com o Grêmio. Então, né? Mas ninguém se compara com o Juventude. Só que o Juventude tomou 2 goleadas e vai jogar em casa, então não tá contando. Então, pra mim, o Juba vale a pena e eu quero alguém do Bahia, tá? No meu sistema defensivo. Tá? E depois eu vou explicar por quê. Temos outros nomes? Temos, mas não dá pra ver todo mundo, tá? Pô, o Cuiabano, ó, se jogar avançado de novo, eu sei que é contra o Flamengo, mas, cara, jogando avançado sempre é uma oportunidade, né? Tá aqui o Cuiabano, ó. Se ele continuar jogando assim, cara, porra, vale a pena escalar, mas eu quero ir com a Arrascaeta, não tem problema, escala um contra o outro, cara. Tudo bem, se o Arrascaeta fizer gol, você vai ganhar apenas 3, porque o Cuiabano perde 5, mas tudo bem, um lateral que joga avançado sempre a possibilidade de gol, assistência, participa mais de jogo, rouba mais bola, tá? Vale a pena demais. Temos outros bons laterais, mas vamos deixar para ver na live, né? Os laterais desvalorizados aí, quem quiser apostar no SG do Corinthians, não confio muito, o Anglieri ainda não vingou no campeonato, tá? Então, dos desvalorizados, para mim, o que mais me agrada mesmo é o Luciano Juba, e por isso que eu tô botando ele, tentando equilibrar o time um pouquinho mais, tá? E o meu outro lateral, eu vou com ele. Não tá bem, mas tem muito potencial nessa rodada, porque o Mirassol é um time que agride, como eu falei, ele vai ter chance de desarmes. Vira e volta, ele passa no meio de campo. Foi muito bem nas primeiras rodadas. Caiu um pouquinho, mas é um cara de muito recurso. O Inter é favorito. Não é um clássico, então tô indo por esse caminho. E eu preciso de alguém do Inter no sistema defensivo e vai ser o Bernabé. E com isso, o que eu vou fazer? Vou botar o Roger como treinador, né? Porque é o jogo pra mim que tem a maior possibilidade de vitória, garantindo aquele 1 ponto. E com um pouquinho de sorte, quem sabe, apesar do Mirassol sem furar olho, de repente um SG. Acho difícil. Tô escalando o Roger, não é pra fazer uma dobra aqui pelo SG, não, tá? Inclusive, não sei nem quem são os mais escalados, que eu não olhei ainda. Ó, já tem 2 do Inter. Ótimo, tô dobrando o Inter. Ó, e o pessoal tá com o Ceará firme e forte ali, ó, viu? Confiando que o Sport não vai vazar o Ceará. Mas eu não vou dobrar ninguém, não. É uma estratégia que vem dando certo, principalmente no plano de sócio, né? Porque às vezes alguns SGs favoritos aí estão sendo desconstituídos. Vamos pro nossos meias aí. Matheus Pereira vivendo um momento brilhante. Olha só, fez 25.60, tava bem, eu tava dizendo, tá faltando só o gol pra ele, foi lá, fez o gol e imitou. Jogo difícil, mas tem potencial. Alan Patrick, acho difícil deixar de fora. As bolas paradas do Inter são concentradas nele. O Mirassol, né, sofreu já gols de bola parada nessa competição. É um time, como eu falei, atrevido, se joga pra frente, abre espaços atrás. Geralmente os jogos do Mirassol fora de casa são francos, tá? Sofre gols, então o Alan Patrick não tem como deixar de fora, tá? Arias, gosto muito pra essa rodada contra o Juventude, tá? Gosto demais. Rubens é aquele cara de média básica, no clássico pode se destacar em desarmes, tá? Sérgio Oliveira, sempre regular, mas no último já caiu um pouquinho. Prefiro o Muri que eu acabei de escalar. O Rios, muito regular também, né? Mas sempre é bom você tentar uma assistência, um gol, tipo Matheus Pereira, Arrascaeta, jogadores com maior potencial, né? John, se fosse outro adversário que não Palmeiras, até que eu indicaria com mais ênfase. Mas para quem gosta da lei do ex, de repente pode dar certo, tá? Mas o Palmeiras é uma boa defesa. Scarpa, clássico às vezes se resolve na bola parada. Tá bem o Scarpa esse ano? Mais ou menos, já teve anos melhores, mas ainda é um cara perfeitamente escalável. Enfim, temos alguns bons meias. Everton Ribeiro, retrospecto muito bom contra o Vitória. Vale a pena escalar? Vale. Então temos alguns bons meias. E ó, falei alguns. Arias, Everton Ribeiro. Tô escalando Alan Patrick, Arrascaeta.
e Mugni, né? Mugni principalmente para ter alguém no meio para frente contra o Sport e fazendo aqui, ó, a bola aérea com o Marlon, certo? A Arrascaeta não dá para deixar de fora. O Alan Patrick, ao meu ver, tem o jogo mais favorável. Não que o Mirassol seja galinha morta, mas o Inter jogando em casa é um time forte. O Roger está pressionado, vai querer dar resposta à torcida, né? Já vai ter que dar resposta agora no meio de semana, agora no jogo Libertadores. Mas tomara que consiga uma vitória para ir bem pro final de semana, né? Vamos lá. Teremos outros meias no sábado, certo? Vamos pro nosso ataque. O Cáceres daqui com média 16 não vão contar, porque é apenas um jogo, né? Mas fez 2, brocou. Caio Jorge tá bem demais, muito bem, tá iluminado, fazendo um gol por jogo. Primeira prateleira para essa rodada mesmo sendo clássico. Pedro, um cara de muito potencial, apesar do Botafogo se defender bem. O Pedro sempre é um cara escalável. Memphis, daí eu coloco ele e o Roberto nessa prateleira. O Corinthians em casa é muito ofensivo e geralmente um dos dois blocos, ou até os dois blocos. E como o Santos, né, não tem aquela defesa toda, acho um cara muito bom pra rodada. Inclusive, tá? Deixa eu dar um link nos mais calados. Ó, tá os dois. Sabia? Vou ter que dar uma cercada nisso aí. Vou com o Memphis. Vou dar uma secada com o Memphis, tá? Mas o Yuri também vale a pena. Ferreirinha me agrada muito contra o Grêmio, tá? Além da lei do ex, que eu não acredito muito. Tá numa decrescente, mas vive um momento bom. Olha só, fez uma pontuação de 5.20. Geralmente tava fazendo gol, dando assistência. O Grêmio é frágil defensivamente. O São Paulo em casa, no Morumbi, é muito forte. Vou com o Ferreirinha. Igor Jesus vive um momento também muito bom. Não tão bom quanto o do Caio Jorge. Só que vai ter um jogo dificílimo. O Flamengo é uma das melhores defesas. Berrete, interessante contra o Fortaleza. Tem bom histórico aqui contra o time nordestino, tá? Em São Januário é chato, é um cara interessante. Wesley, pra mim uma das melhores opções. O Inter tem que decidir quem vai jogar na frente, tá? Por exemplo, se for o Borrell, eu até gostaria de repente, ó, vai o Luca. Não pode até fazer gol e brocar, daí eu não, mais ou menos, tá? Então eu vou com o Wesley. Um cara polivalente, média básica. O Roberto tá entre os mais calados, vocês viram. Eu preferi o Memphis, tá? Quem quiser dobrar, pode dobrar, mas acho um pouco exagerado pelas opções que temos. Mas quando tu dobra, bota um reserva de luz, dá uma cercada. Eric Puga, gosto demais pra essa rodada no Bavi. Garoto é instintuante, parte pra cima, joga pela esquerda, corta pra dentro, finaliza, dá passe. Bom demais. Hulk, retrospecto muito bom contra o Cruzeiro. Hulk é sim, né? É como a gente fala lá no Plano de Sops, ele é estepô. Estepô, pra quem não sabe, na linguagem Léo aqui de quem é de Florianópolis, é a pedra no sapato, o carrasco, o cara que incomoda mesmo, tá? Ele é estepô aqui contra o Cruzeiro, tá? Não vive um bom momento, mas gosta de jogo grande. Daí nós temos Pedro Henrique, Pedro Raul, né? Que não tá tão bem assim, mas que vai pegar uma defesa frágil, né? Um jogo favorável. Temos boas opções? Temos outras boas opções, mas por enquanto, tá? Estou indo aí com Ferreirinha jogando em casa, né? Pegando aí o Grêmio, que vem sofrendo gols como visitante. O Wesley, que tem um confronto muito favorável contra o Mirassol, e o Memphis Depay para ter alguém do Corinthians, que na Neoquímica Arena, o Corinthians sempre é muito incisivo ofensivamente. Daí o que eu vou fazer? Meu reserva de luxo vai ser o Eric Puga contra o Vitória. Porque eu sei que ele é um cara que vai construir uma pontuação na média básica e se participar de gol estoura. Me resguardando aqui na frente, né? Tem nomes mais pesados para essa rodada, para se escalar? Tem Hulk, Caio Jorge, tem Pedro, tem BH se for jogar, não sei se tomou cartão na última, não consegui ver ainda, o mercado abriu hoje, né? Não deu tempo para estudar, vou estudar entre hoje e amanhã para postar quinta-feira lá nos sócios o conteúdo, certo? Então, por enquanto tá ficando assim, né? Mas sábado a gente vai ver outras opções, até que se vocês perceberem eu tô escalando 2 times totalmente diferentes para dar opção para vocês. Certo? E quando eu chego aqui no sábado para fazer a live, né? Lá meio-dia, a mente tá mais fresca, os dados estão pipocando. E por isso que o time da live geralmente tá indo melhor. Tá? Vou deixar o time aqui, ó, prontinho. E na sequência eu tô vindo com o banco de reservas e capitão. Treinador eu não falei, né, rapaziada? Mas eu acredito assim, ó, aqui pelos confrontos, tá? O Roger Machado é a melhor opção, né? Mas também podemos colocar aí, né, o treinador do Ceará, tá? Contra o Sport, certo? Ou até mesmo o Rogério Ceni no Bavi, mas é meio complicado, clássico, tem que respeitar a camisa, tá? Então acho que, né, os melhores treinadores mesmo aqui no momento são o Roger Machado, tá? E o nosso querido treinador do Ceará, o Léo Condé, tá? São os dois melhores, ao meu ver. O resto vão ser clássicos, jogos mais difíceis, tá? Aí o Zubeldia também dá pra escalar, tá? O Grêmio não tá muito bem de fora de casa. São os 3 melhores aí, na minha opinião. Mas vou com o Roger no momento. Vamos lá, vamos deixar o time aqui prontinho aqui, ó. Na sequência já tô vindo com um banco de reserva e capitão.
Tá feito aí, pessoal, custando 137,58. Ainda deixei uma gordurinha ali com 10 cartoletas, porque até sábado, se alguém resolver poupar, a gente não sabe como é que vai ser os jogos de hoje, de amanhã, de quinta, das competições internacionais, né? Alguém pode se machucar. Enfim, daí eu tenho que fazer a alteração, tem que ter uma gordurinha, porque se eu fizer no limite, eu vou ter que mexer na estrutura do time. Pelo menos com essa gordurinha aí, se eu quiser botar um Hulk, eu boto. Se eu quiser botar um Caio Jorge lá na frente, eu boto. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu mudo nesse time. Tá? Então tá aí, ó, 137,58 cartoletas. Capitão Wesley, né? É mais uma coerência, né? O confronto é favorável. Mirassol sofre gols, o Wesley tem média básica e se participar de gols, estoura na pontuação. E como o Roger Machado é o meu treinador, né? E eu tô com o Bernabé na esquerda e o Alan Patrick no meio, é a base do meu time. Já botei o capitão aí porque caso o Inter vença, por exemplo, de 2-0, segurando o SG, com participação em gol do Wesley, a pontuação desse time vai lá em cima, tá? Então, gente, custando 137,58, o time do vídeo aí pra nona rodada. É isso aí, galera. Time escalado, né? Só atualiza esse time agora quando for postar no Instagram. Irei escalar um time totalmente diferente na live de sábado, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque quando eu entrar ao vivo, você vai ser notificado. E claro, daqui pra frente não perde mais nenhum conteúdo, mais nenhum vídeo. E você que é inscrito, parceiraço do canal aí, já conhece o Mané de tempos, deixa aquele like, dá essa força, porque isso ajuda demais o canal. Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai indicar para outras pessoas. No mais, um grande beijo no coração. Até a live de sábado, meio-dia, hein? Anota aí. Vamos que vamos. Fui.